Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O Brasil produziu 841.005 toneladas de peixes de cultivo, tilápias, peixes nativos e outras espécies em 2021, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe-BR, divulgado no dia 22 de fevereiro. O resultado representa um aumento de 4,7% sobre a produção de 2020, que foi 802.930 toneladas. A piscicultura representa a atividade de produção animal que mais cresce nos últimos anos. Obviamente que isso decorre do consumo ainda baixo, menos de 5 quilos por habitante por ano, mas também das características dos peixes de cultivo em termos de qualidade e segurança. A atividade é extremamente profissional, trabalha com boas práticas e utiliza modernas tecnologias em genética, sanidade, nutrição e equipamentos. Foi o que ressaltou Francisco Medeiros, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe-BR. Segundo a entidade, no Brasil, a atividade envolve mais de 1 milhão de produtores e movimenta cerca de 8 bilhões de reais. No seu Momento Zootecnia, o Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, fala sobre a matéria principal para a piscicultura, a água. Olá, meu povo, olá, minha gente. Estamos nós outra vez aqui, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zoopet. Vamos falar nesses próximos episódios sobre piscicultura, criação de peixes, né? Para a gente falar um pouco sobre piscicultura, nós precisamos, primeira coisa, né, a regra de ouro é entender que a água para os peixes é a nossa matéria-prima. É fundamental que tenhamos uma água de qualidade. Você tendo água de qualidade, você consequentemente vai criar o peixe que você quiser. Mas para isso você tem que conhecer também a fisiologia e a morfologia de cada peixe desejado para a sua criação. Quando se fala de água, estamos falando de propriedades físico e químicas, né? Daqui a pouco, nesse próximo episódiozinho, que nós vamos entrar daqui a pouco, nós vamos iniciar falando sobre as propriedades físico-químicas da água, a influência que essas propriedades têm na produção da comunidade fitozooplantônica, que também é fundamental para a criação de peixes, haja vista que é esta comunidade que é responsável pela produção de fotossíntese, os fitoplânctons, e, consequentemente, durante o dia, a liberação de oxigênio dentro do tanque. E o inverso também acontece. Durante a noite, esta mesma comunidade, ela para o processo de fotossíntese e inicia o processo de respiração, competindo então com os peixes por oxigênio dentro do tanque. Este equilíbrio, esse sistema do tanque da criação de peixes, ele tem que estar em equilíbrio exatamente por causa dessas questões, as propriedades físico-químicas, a comunidade fitozooplantônica e os peixes. Se você não conseguir manter um equilíbrio, né, dentro do sistema em relação a essas três questões, você não vai conseguir criar peixe de espécie nenhuma, ok? Bom, vamos lá entender um pouco, primeiro, sobre as propriedades físico-químicas do tanque. Aguardem aí. Fique por aí. Dr. Zoopet explica as propriedades da água depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio, para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó,
Põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Principal peixe produzido em cativeiro no Brasil, a tilápia teve um excelente desempenho em 2021. Segundo a Peixe BR, foram produzidas 534.005 toneladas, crescimento de 9,8% sobre 2020, que teve 486.255 toneladas produzidas. Sozinha, a tilápia representou 63,5% da produção de peixes do cultivo. Dr. Zopetti agora explica sobre as propriedades da água para se observar a qualidade para a piscicultura. Então, minha gente, vamos iniciar falando sobre as propriedades da água, né? Em termos de qualidade. Nós temos duas condições para quando a gente está avaliando a água para a piscicultura. A qualidade da água e a quantidade de água para que a gente possa saber qual a área em que nós vamos poder inundar, né? Quantos tanques vamos fazer. Quando se fala de qualidade de água, nós temos que nos reportar a dois aspectos fundamentais. Os aspectos físicos, quais são eles? Temperatura, cor, turbidez e visibilidade ou transparência. Nós vamos detalhar cada um deles, tá? E quando falamos de aspectos químicos, aí a gente vai falar de pH, né? Potencial hidrogeniônico, alcalinidade, dureza, oxigênio, que é o gás mais importante dentro desse processo, né, que é o chamado oxigênio dissolvido, né, a amônia, que é um dos mais tóxicos, né, então temos que controlar com muita seriedade a questão da amônia nos tanques, os nitratos e os fosfatos. A partir disso, nós vamos avaliar também a necessidade, o momento correto para se utilizar a calagem, que é um processo em que nos nossos solos ácidos é fundamental para se corrigir a acidez, né, desse solo, dessa água, corrigir a questão da neutralidade, levar o pH para próximo da neutralidade, para um pH mais próximo do desejado pelos peixes, e também a necessidade de adubação e quais são os tipos de adubos que nós podemos lançar mão para melhor produção da nossa piscicultura em função de qual piscicultura, de qual tipo de peixe nós vamos trabalhar, ok? Então vamos iniciar. Eu fiz algumas anotações para me servir como linha mestra, né, de orientação aqui. Então vamos começar com esses parâmetros físico-químicos, vamos direto a eles. E o primeiro deles, fundamental, é a temperatura, né? Nós sabemos que os peixes são animais que têm o seu metabolismo diretamente relacionado com a questão da temperatura do ambiente, ou seja, do tanque. Se houver uma baixa temperatura, né, do ambiente, né, externo e do tanque, esses peixes eles vão reduzir o seu metabolismo e, consequentemente, até mesmo quase que paralisar esse seu metabolismo. E isso é muito importante, esse conhecimento, e aí vai da fisiologia de cada peixe, lógico, né? Porque isso vai impactar na quantidade de ração que você vai distribuir nos tanques, né? Então, quando se fala de temperatura, sendo um dos fatores mais importantes, né, desses fenômenos biológicos dentro do viveiro, o que a gente pode primeiramente dizer? Se você estiver criando alevinos, peixes pequenos, né, alevinos, uma mudança abrupta de temperatura de 3 ou 4 graus dentro do tanque pode fazer com que você perca todos os seus alevinos. Então, vocês terem noção dessa importância, tá? A temperatura, ela vai variar de acordo com o ambiente e também de acordo com a profundidade do tanque que você está trabalhando. Quer ver um exemplo bacana?
Quando você mergulha numa represa e que você fica boiando de pé numa represa, você não percebe que a água do fundo ela é bem mais fria do que a água de cima? Por que isso? Porque dependendo da profundidade do tanque ou da represa, ou seja, onde for que você estiver, a radiação solar ela não consegue atingir as partes mais profundas do tanque, fazendo com que a água lá embaixo fique bem mais fria. Isso faz com que alguns peixes optem por não irem até essas profundidades, né? Consequentemente, nós vamos ter que pensar também na profundidade do tanque, no sentido de influenciar as questões de temperatura, né? Consequentemente da qualidade de água que está sendo oferecido para esses peixes, certo? Então, outro fator fundamental é também a periodicidade em relação ao clima da nossa região, né? Estamos falando aqui da região de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, né? Então nós temos estações muito bem definidas. No mês de julho, nós temos o inverno, né? Inverno, outono. Isso faz com que as temperaturas caiam bastante, limitando até mesmo a criação de peixes, tá? Então, ficar atento a isso, ter um termômetro para medir a temperatura do tanque, não fazer a leitura do tanque em dias nublados, em dias que possam fazer com que você tenha uma noção diferenciada da questão da temperatura, tá? Então você tem que ter sempre, vai fazer a leitura, analise a temperatura do ambiente, né, do dia, né? Analise a temperatura da água, porque senão você pode fazer uma leitura equivocada, tá? Eu falei para não fazer leitura em dias nublados, faço aqui uma correção. A temperatura tem que fazer sempre, inclusive nos dias nublados, né? Misturei um pouco com transparência, mas está feita aqui a correção. Então, vamos ficar sempre atentos às questões da temperatura. Cada tipo de peixe tem uma temperatura adequada. O que eu vou antecipar para vocês é que temperaturas abaixo de 16 graus Celsius na água, você precisa paralisar o fornecimento de ração, porque os peixes não vão se alimentar mais, né? Ou seja, o ideal é que a faixa de temperatura para uma criação boa de peixes em tanques escavados, né, ela fique gerando ali em torno dos seus 25, 26 graus, por ali, tá? Isso vai fazer com que o peixe tenha uma ótima produção, tá certo? Então, aqui vai a dica da temperatura. Agora, vamos para a próxima importante questão biológica da água, que é a cor, né? A coloração da água. Segue em frente. E fique atento ao seu paracatu rural, pois o Dr. Zopete volta em breve. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E chegou a hora da gente mandar os abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Emanuel Nunes Lacerda, Leandro Fernandes Barros de Monte Alegre do Piauí, Antônio Teixeira, Carlos Francisco, Maria Romualda Andrade, Miguel Vicente Gomes, Bete Oliveira, Alexandre Coelho, também um abraço para o Anderson Gomes dos Santos, Marcelo Caixeta, Jordan Zandbergen, Gabriela Campos, Fernanda Marra, Catiusca Barbosa, Geice Luanete e também o Luiz Henrique. E ainda para Silvânia Barros da Silva, Breno Gonçalves, Irã da Silva Muniz e para o nosso ouvinte Deusdete Santana. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, um excelente feriado. Se você for brincar o carnaval, tome bastante cuidado, tá bom? Se for dirigir, não beba. Para minha querida esposa Paula, um beijo. Te amo, Paula.
Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.